Fala locador, fala locadora. Estamos aqui para mais uma live, né? O mês de outubro é o mês do equipamento e do patrimônio. É algo muito importante aí para vocês, para nós, né? É onde está o seu capital, é onde está o seu investimento. Então, a gente achou que é bem relevante trazer esse tema para vocês. E para falar sobre esse tema muito especial, eu trouxe alguém aqui muito querido. Hoje eu quero quebrar um protocolo, aproveitar essa oportunidade que estamos gravando para fazer uma homenagem e agradecer desse cara tão especial. O Otávio, ele está comigo há mais de 10 anos, são 12 anos praticamente. É muito mais do que um grande profissional, né? Ele acompanha a minha trajetória. Na verdade, eu acompanho a trajetória dele todos esses anos. E profissionalmente eu vi ele iniciar como analista de suporte, implantador, gestor de implantação, pós-venda, e hoje é um gestor de mais de 20 pessoas na área de atendimento. Considero ele como um sócio, né? É uma pessoa que me traz uma inspiração muito grande de superação. É o que resume na minha visão a meritocracia, né? Então, queria trazer essa visão profissional, uma homenagem que eu gostaria de fazer. E como pessoa, como ser humano, um filho maravilhoso, um irmão, agora marido, né? Eu fui padrinho de casamento do Otávio. É, um filho exemplar que sempre ajudou, cuidou dos seus pais, acompanha seus irmãos, apoia. E não tenho dúvida que em breve, né, aí formando a sua família, né, casado agora, vai ser um pai maravilhoso também quando tiver a oportunidade de ser pai. Eu queria agradecer por você fazer parte da minha vida, né? São muitos anos, eu acompanhei toda essa trajetória e muitas vezes quem está de fora olha e talvez pense que você tem algo a me agradecer. Pelo contrário, Otávio, eu tenho muito a te agradecer por tudo que você pôde me ensinar, né? Como humildade, como simpatia, essa sua alegria, essa garra, né, de transformar a sua vida com suor, com trabalho. E você é meu irmão, você sabe disso, meu irmão negão. Então, profissionalmente a gente está junto há 13 anos praticamente, né? Eu conheci o Otávio em uma das agendas minhas lá atrás, em um cliente, e ele estava ali no início na área de informática, ainda cuidando da parte do estoque desse cliente. Otávio, parabéns, seja bem-vindo à nossa live. Desculpa eu quebrar aqui o protocolo, mas eu queria deixar isso registrado. Então, os locadores que nos assistem vão conhecer quem é o Otávio hoje. E como ele já passou em todas as áreas, obviamente ele tem um conhecimento muito profundo da aplicabilidade do nosso sistema. Otávio, obrigado, tamo junto. Vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso sistema, nossas funcionalidades, mas se apresente aí para o pessoal que está vendo, fala aqui que é o seu papel hoje, né, na companhia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo que está assistindo o vídeo. Fiquei até desconcertado agora. Não esperava essa. Muito obrigado ao que você falou, né? Mais de 10 anos juntos aí. Muitas oportunidades, apoios que você vem me dando. Foi o meu mentor, né? É até hoje minha inspiração aí. E muito obrigado. Vou tentar focar aqui, senão eu vou ficar emocionado. Mas isso é Sim. bom, isso é bom. As pessoas assistem normalmente as nossas lives e se depara com assuntos mais técnicos, né? Então acho que é importante entender que aqui do lado do Eloca tem seres humanos, tem pessoas, né, que têm um propósito de vida, uma mentalidade. E tamo junto, mano. Vamos pra cima. Fala um pouquinho da sua carreira aí, o que é o seu trabalho hoje na Eloca. Sim, eu tô no ramo de informática aí pelo menos uns 12, 13 anos de toda a minha carreira, né? Eu tenho 30 anos, tô quase metade da vida aí trabalhando com isso. Comecei cedo trabalhando com software, né? Que foi lá atrás, quando você me conheceu, da oportunidade. E a gente se conheceu, eu trabalhava num cliente que mexia com essa daqui. Poucos vão saber o que é book, book não, ink, né? A gente importava
lá da China os materiais para colocar os repositórios externos na impressora. E era bem na época que todo esse mercado de impressora estava migrando para deixar de ficar ganhando dinheiro com recarga de toner e recarga de tinta de cartucho, e estava começando-se a falar ali de locação de equipamento, né? Então a gente conseguiu pegar dessa transição e estamos aí na área desde então. Hoje na Ótimo Gestor eu sou o gerente do suporte aqui, a gente tem todo um time de atendimento, o time trabalha aqui, a gente vem batendo as metas de NPS, de qualidade do atendimento, de espera, né? E a gente tem muitas expectativas aí para o futuro, inclusive, de coisas boas que vai vir acontecer, ainda mais no sistema, né? Inovar os canais de atendimento. E nessa minha carreira eu visitei muito cliente, né? Que, como você já falou, fui implantador também por muito tempo, pós-venda. E eu vi o que eles sentiam na pele quando se tratava do ativo, né? Muitos não tinham nem consciência da importância ali, né? Que todo o negócio dele é voltado para o ativo. Por que é importante cuidar do equipamento, né? Por que é importante saber a hora certa de vender? Por que é importante saber a hora de fazer a manutenção, entre outras coisas? A gente viu isso de perto e ajudamos a automatizar algumas dessas coisas aí para facilitar a vida, né? Dessas empresas que fazem locação. Então nós vamos começar aqui com a primeira pergunta que emenda, né, que abre esse papo nosso aqui e vai emendar outras perguntas para o Otávio. Mas o que é rastreabilidade e qual o impacto que isso pode ter para o locador? Sim, isso também foi uma das coisas que a gente ajudou a colocar no sistema, né? Porque muita gente tinha tudo isso anotado em papel, né? Pô, onde que tá o meu equipamento? Tá no cliente tal? Será que tá no fulano? Será que tá no carro do técnico, né? Dependendo do tamanho do patrimônio. Então, a importância de ter essa rastreabilidade, o fácil acesso. É claro que é muito melhor você ter uma ferramenta que apoie nisso, né? E com a rastreabilidade você sabe quando que você comprou esse seu ativo, qual foi o primeiro contrato que esse ativo foi, qual a produção que ele rodou nesse contrato, né? Esse seu ativo, todas as manutenções que teve. Então, a rastreabilidade você vai ter fácil ali todas as ordens de serviço gerado para aquele equipamento, todos os chamados técnicos, e com essa gama de informação você consegue compilar ali, poxa, frequentemente vem acontecendo esse problema nesse meu ativo, né? Será que é hora de repente, vender ele? Né? Isso só vê na rastreabilidade. Ver também todos os contratos e clientes que foi, por quais técnicos ali que passou a manutenção. Então, ter uma ferramenta, você consegue simplesmente entrar ali no cadastro desse seu ativo e ver toda a história dele, desde que você comprou, todas as manutenções, ver os chamados, dependendo da ferramenta te mostra histórico de faturamento também, mas não é isso o foco da rastreabilidade, ver as peças que foram trocadas no decorrer da vida desse seu equipamento, né? Então, com isso, o empresário ali, ou o gestor da área, não ficar perdido onde está o meu equipamento, né? Será que está no lugar X? Será que está na Bahia? Será que está em Minas? Não. Entra no sistema, já mostra ali na hora em qual local que está, né? E qual foi toda a trajetória que esse equipamento passou aí desde que ele foi comprado e lançado no sistema. Muito bom, Otávio. Eu lembro que a gente passou por momentos e tudo que a gente faz na nossa companhia, né, na evolução dos nossos produtos, tem a ver muito com a necessidade que o empreendedor traz. E muitas vezes na criatividade do empreendedor. Nós tínhamos visitado um cliente que ele tinha a posição do estoque de equipamento dele e aonde estava, isso no mural gigante, né? Tinha uns 3 metros de altura por 10 de largura, né? Então ele tinha uma lousa e ele desenhava onde estava. E, cara, e tudo bem, não tem problema o empreendedor que tem algo analógico dessa forma, mas nós trouxemos essa realidade para o digital, né? Então ele abre o período que ele quer enxergar, né? Dentro do sistema e a gente constrói, então, uma visibilidade do cenário futuro. Então, tudo que está acontecendo no parque de equipamentos e qual OS que foi, né, que foi levado esse equipamento e qual status que está. Você falou uma coisa importante também, cara, o técnico, né? Toda vez que você faz uma movimentação de um equipamento,
seja para uma manutenção ou para uma devolução, como a gente atende vários segmentos, né? Tem segmento nosso que faz higienização, como uma chopeira, por exemplo, né? Tem outros que precisam fazer troca de peças quando volta, né? Uma impressora, por exemplo, precisa trocar algumas peças, né? A área da construção civil, normalmente também você lubrifica, faz uma higienização um pouco mais bruta ali, né? Para tirar o resquício. Então, toda vez que você movimenta isso e um profissional mexeu naquele equipamento, você tem como rastrear quem foi o técnico que fez aquele serviço ou que trocou aquela peça para saber, de repente, dar um treinamento para esse técnico, né? Se houver um problema e enxergar isso. Dentro ainda desse papo da rastreabilidade, quais são os impactos que o locador, na sua visão, né? Coisas que você já viu que aconteceu, né? Quais são os impactos que pode ter para o locador, né? O que você lembra aí de ter acontecido, né? Nos atendimentos, assim? A gente já foi implantar, por exemplo, o sistema em cliente, que justamente na hora de cadastrar os ativos dele, depois ele tem uma etapa de falar em qual local o ativo tá. Aí lá vai ele procurar planilha de Excel. Já chegamos em cliente que ele tinha uma gaveta de Cardex, esse quem é das antigas vai lembrar, né? Para abrir ali e tentar encontrar todo o rastreio para saber se realmente está de fato no cliente X. Aí lá vai a colaboradora ali ligar para saber, para se certificar se o equipamento está lá. Às vezes tem que mandar um técnico para conferir, fazer o inventário lá no cliente, né? Então olha o custo, tem que mandar um técnico lá na empresa só para se certificar de que aqueles ativos ali que ele acha que está lá, realmente está lá, né? Então, quando você tem uma ferramenta, em poucos cliques você consegue ver ali, por exemplo, o inventário já do cliente. Vou dar um exemplo aqui, a empresa Eloca, né? Quais são os equipamentos que estão lá? O cliente facilmente já consegue ter essa visualização e ver os equipamentos que estão lá, né? Ou entrar no equipamento também e ver, poxa, qual foi a última vez que trocou o óleo lá do equipamento, né? Na rastreabilidade, facilmente você tem esse controle e você deixa de ter um controle manual ou até mesmo deixar de ter o controle, né? Imagina só, não saber onde o ativo está, né? Um dos bens mais preciosos. Com a ferramenta você não perde esse controle, essa gestão de onde que ele está, né? Então, é mais do que só saber onde o equipamento está, é seu ativo. Você tem que saber se ele está no cliente, se ele está em trânsito voltando para a empresa, se ele está em trânsito chegando no cliente, porque tudo isso, essas etapas aqui, a gente controla lá dentro da ferramenta, né? E a tela da rastreabilidade, ela tem exatamente o poder de dar essa informação na hora ali para quem fizer a consulta, né? Então, o equipamento está indo para o cliente X, e qual é a etapa, né, que ela está? Voltando. Então, o cliente ele não fica perdido, não precisa de papel, não precisa de controles paralelos, uma vez que ele tem a ferramenta ali para apoiar nessa gestão da rastreabilidade. O outro tema que você tocou também, não tem nem muito a ver com rastreio, mas é a posição de estoque, né, dos equipamentos. Acabei de comentar que dá para ver o inventário também lá no cliente, e tem algumas empresas que fazem locações de tiro curto, né? Então, tem muitas empresas que fazem locações ali mensais, né? Que contratos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem empresas que trabalham com tiros menores. Vai ficar 5 dias com esse equipamento lá, 2 semanas. Aí, fugindo um pouquinho, né, da rastreabilidade, é uma tela importante também, que você até comentou, case que a gente chegou no cliente, ele tinha uma lousa gigante, escrito lá com os post-it onde que é tal equipamento em cada lugar, né? Então, também é importante, a gente colocou isso dentro da ferramenta também, com a expertise dos clientes, né? Para ele colocar um simples período ali. Deixa eu ver esse final de semana, como que está a disponibilidade dos equipamentos, né? Se chega um lead, né? Uma pessoa querendo alugar por telefone ou pelo site, no caso a gente tem o Eloca, né? Já dá para o e-commerce ali para a pessoa tentar fazer uma reserva. Você tem uma posição tempo real de saber se aquele final de semana, aquele dia vai ter equipamento disponível de acordo com essa posição do estoque, né, Otávio? Exatamente, é como se fosse um calendário do Outlook ou do Google Forms, ou um calendário mesmo que já mostra ali quantos daquele modelo você vai ter naquele dia, de forma assertiva você consegue colocar, né? É claro que ele anda junto com a rastreabilidade, você tem que fazer os inputs no sistema para ter o controle exato de onde vai estar, e é um painel muito bonito que a gente desenvolveu, é claro que tem outras ferramentas que faz, né? Mas fica bem dinâmico ali para quem for fazer a consulta, saber onde o equipamento vai estar naqueles dias, né? Que é muito bom.
Legal. Cara, aproveitando o ensejo, né, falando de questão de disponibilidade, de técnico, um assunto também muito relevante, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também um pensamento, Ó, manutenção preventiva, né? O que é a manutenção preventiva, né? E quais os benefícios e os ganhos que o locador tem quando ele tem essa mentalidade de prevenção? boa. Isso também é um dos fatores muito importantes. A maioria dos nossos clientes se preocupa e tem uns que não fazem ideia da importância da gestão preventiva, né? Eu vou dar um exemplo de um ativo que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem em casa ou usa pelo menos, o carro. Poxa, a gente tem que fazer a troca do óleo do carro a cada 10 mil quilômetros, né? Isso falando de carro. Agora a gente pode trazer esse exemplo para outros ativos que comercializam, né? Impressora, gerador de energia, empilhadeira, equipamento hospitalar. Eles também têm um ciclo ali que a cada frequência de tempo, né? A cada tempo ali, a cada X meses, ou a cada ciclo de consumo, precisa fazer a preventiva. Qual a consequência de não trocar o óleo do carro lá depois que bate os 10 mil? Até anda um pouquinho mais, né? Anda talvez mais 2 mil. Só que aí corre o risco de fundir o motor, por exemplo, né? É quase fatal ali para o carro, para o ativo. Isso para o empresário lá pensando no ativo dele, talvez ele vai ter um insight. Cara, qual a consequência de eu não fazer a manutenção preventiva do meu gerador? Qual a consequência de eu não fazer uma manutenção preventiva na impressora? Você pode perder o patrimônio pelo simples fato de não ter se prevenido de fazer aquela prevenção ali, né? Aquela manutenção. E geralmente existe vários tipos de controle para você saber qual é o momento de gerar essa manutenção preventiva, mas eu vou dar um exemplo dos dois mais utilizados aqui, pelo menos com os nossos clientes, né? A gente tem clientes que controlam a preventiva por tempo, ou seja, a cada 6 meses eu preciso ir lá naquele equipamento e fazer uma manutenção nela, preventiva. Aí tem os tipos de preventivas, né? Tem preventiva que é troca de óleo, tem preventiva que é fazer uma limpeza do ativo, tem preventiva que é lubrificar o ativo, depende muito do ativo, né? E tem o tipo de preventiva que é com base no ciclo de consumo, né? Que foi o exemplo que eu dei no carro, é a cada 10 mil quilômetros você tem que trocar ali o óleo, né? E tem equipamentos que a cada um ciclo de geração de uso, né? Que pode ser quilometragem, orímetro, a cada páginas impressas, você precisa fazer uma manutenção preventiva ali para não depois ter uma manutenção corretiva fatal ali com valor muito maior que seria da preventiva. Então é importante ter uma ferramenta que justamente te apoie nisso. Que com poucos cliques você tem um relatório ali, você sabe quais são os equipamentos que precisa fazer essa preventiva, já sabe o endereço dos clientes, já consiga gerar uma ordem de serviço para esses equipamentos, já saiba ali qual é o tipo de preventiva que você precisa fazer, né? Porque eu dei o do carro aqui de a cada 10 mil quilômetros é troca do óleo, mas na de 20 mil quilômetros não é só óleo, tem que trocar o freio, tem que fazer isso, aquilo. Então você vai ter ali os planos de preventivas também para cada ativo que você tem na sua empresa, né? E, poxa, a consequência, como eu falei, é fatal. De repente, você pode até perder um patrimônio que não é barato, né? Por deixar de fazer a preventiva, e o custo da preventiva seria muito menor, né? Se você fosse realizar ele da peça da atividade que tem que fazer. Então, além de ter uma gestão do que precisa acontecer, você sabe quando que precisa, né? Tudo isso fica parametrizado ali e o empresário fica com mais tranquilidade, sabendo que os ativos dele estão sendo cuidados nos dias certos, no tempo certo, com todo o planejamento. Muito bom. Você falou um exemplo do carro, mas e nós, né? Imagina o ser humano. A gente deixa para ir tratar alguma coisa no nosso corpo quando realmente traz a dor. É o exemplo clássico, né, Otávio? Então, inclusive o Brasil está melhorando nisso, mas nós somos o país da correção e não da prevenção. Então, o SUS, por exemplo, ele gasta uma fortuna porque o brasileiro não previne, né? No nosso caso, a prevenção do ser humano é fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, né? Uhum. Ver seu sangue, ver a pressão arterial, diabetes, né? Colesterol. Então você faz um check-up e você age na prevenção, né? Se a gente trouxer isso para uma realidade, você evita um infarto. Olha o preço que se paga por não prevenir, né? Por remediar apenas. Exato. Então, as locadoras
se não faz, né, deveria fazer o plano de prevenção de cada patrimônio pelo número de série, né, pelo número do patrimônio. E para cada tipo de patrimônio você tem, não sendo repetitivo aqui, mas só enfatizando, para cada tipo de equipamento você pode ter um tarifador, né? Uma máquina de café você tem o dosador, uma máquina de impressora você tem a impressão, né? Para o carro é quilometragem, tem empilhadeira que é orímetro, quantas horas ela Exato. rodou para você ter que trocar a bateria, ver fluido, ver o óleo. Então, o que a gente olha como tecnologia, nesse caso, Otávio, corroborando com o que você falou, o que nós olhamos como tecnologia é como que esse empreendedor vai lembrar se o patrimônio dele é 1.000, 2.000, tem cara que tem 100.000 máquinas dentro do nosso sistema. Como é que ele vai lembrar a data, né? Ou o consumo daquele equipamento de cabeça? Não vai lembrar, ele não vai fazer Humanamente é impossível. né? Então é ideal que nós tenhamos o plano e que esse sistema que você use, se você não tem, fica a dica aí pro Eloca, que ele te dê os alertas, gerando já o alerta para o técnico e colocando isso num mapa de OS preventiva, né? Tem um caso que eu lembro que foi terrível assim, mas marcou muito esse lance da prevenção. Nós tivemos um caso que um gerador pegou fogo dentro de um hospital no Rio de Janeiro. E ficou ali evidenciado que foi falta de prevenção, de uma manutenção preventiva naquele equipamento, porque ele estava tendo superaquecimento. Então, seria super importante, pessoal, a gente conscientizar, e aqui fica o insight, se você não tem no seu sistema hoje, peça para o fornecedor. Se ele decidir por não fazer, procure o Eloca. O plano de prevenção por patrimônio, né? Então, obrigado, Otávio, por trazer mais esse insight. Cara, nós temos um outro assunto super bacana que é para selar todo esse bate-papo nosso, que é a rentabilidade, né? Qual é o impacto da rentabilidade do equipamento para o locador? Então, queria que você trouxesse um pouquinho do insight aí. O que é rentabilidade de equipamento, né? Às vezes o cara quer olhar a rentabilidade da empresa, só que ele esquece de olhar a rentabilidade do equipamento, né? Do equipamento, do ativo em si, né? Pô, um contrato pode ter dezenas de equipamentos. Como que eles estão se comportando lá, né? Às vezes o contrato está dando lucro bonito, mas você tem um equipamento ali que tá deixando o lucro ser ainda melhor de repente, né? Então, a tela que, seja lá qual for o sistema ou a ferramenta que você for utilizar, ele tem por objetivo mostrar ali num ciclo de período que você decide filtrar, né? Mostrar o quanto de receita aquele seu ativo está gerando para a empresa e o quanto de despesa ele está gerando nesse mesmo ciclo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem genérico aqui. Vamos supor que você cobra R$1.000 a alocação desse seu ativo aí no contrato, certo? Uma cobrança de R$1.000 mensal ali. Só que no mês você precisou fazer umas 5 correções lá no seu equipamento de R$500 cada. Cara, já deu um prejuízo, fechou vermelho aquele equipamento, né? Só que de repente nesse contrato você tem outros equipamentos que não precisou fazer nenhuma manutenção. Então quando você bate o olho na rentabilidade lá do seu contrato, vai estar lindo, você vai estar falando que está dentro da margem aceitável, só que você está deixando de ganhar dinheiro porque você tem um equipamento ali que está na hora talvez até de vender ele. O grupo de equipamentos está mascarando aquele patrimônio Um só, né? indivíduo, a maçã podre, né? Laranja podre, vamos brincar assim, né? Então, além de você apenas saber se, cara, se ele está gerando mais receita do que despesa naquele contrato, ele é um bom indicador para você tomar uma decisão se é hora de vender aquele seu equipamento, né? Então, geralmente o que se espera na tela da rentabilidade, ver exatamente quanto tempo ele está ali naquele contrato, qual é a vida desse equipamento, né? Então a gente não olha só o contrato, a gente olha a vida do equipamento, o quanto de receita ele gerou no decorrer da vida dele, o quanto de despesa ele vem gerando, e com base nisso o empreendedor ele pode falar, cara, é hora de vender esse ativo. Vamos fazer uma manutenção ali, trocar essas peças que sempre dão problema, né? E colocar para vender esse ativo. Porque senão você vai mandar para outro contrato e vai ficar gerando ali mais manutenção, porque geralmente
a locadora ali, o cliente da locadora, ele aluga justamente porque ele vai usar batido. E o cara que vai comprar não vai usar com tanta frequência de repente, né? Então faz as trocas, peças ali, você já vai ter um indicador na tela de rentabilidade, quais são os produtos que vêm sendo mais utilizados ali para fazer essa correção do equipamento, por causa que teve esse custo da manutenção, né? Geralmente não é só uma troca de óleo, cara, já teve que trocar ali a roda inteira ao invés do pneu, falando de empilhadeira, cara, já teve que trocar a mangueira do gás 20 vezes, já tá tendo que trocar o estofado, não é hora de dar uma reforma e vender? Então é um indicador que com bater no olho ali no equipamento, você sabe, cara, tá dando prejuízo o equipamento sozinho, né? Você deixa de olhar o contrato, olha o equipamento, ele sozinho não está sendo rentável mais para sua empresa. O sistema ele mostra em valor em percentuais, inclusive, né? E assim o empresário sabe que é a hora certa de fazer uma manutenção ali, uma geral nele e colocar para vender. Muito bom. Você usou muito exemplo aí e faz todo sentido de vender o equipamento quando ele já não é mais sustentável ali na operação, né? Mas nós temos casos em alguns segmentos que vira sucata, né? Ou vira peça de reposição. Você desmonta aquele equipamento e ele se torna peças para outros equipamentos. Tem uma questão importante, muito relevante sobre isso, que é a depreciação do equipamento. Então, qual é o tempo que você pagou esse equipamento, né? Esse tempo de depreciação dele vai depender muito da taxa de ocupação. Isso é muito importante o empreendedor ter também em mente. Então, para cada tipo de equipamento, ele vai ter uma necessidade de tempo de uso, né? Dependendo do equipamento, é importante ele estar 50% do tempo alugado e 50% do tempo dentro de casa fazendo as correções, as manutenções. Dependendo do equipamento, não, cara. Esse equipamento tem que estar 100% em uso, porque a finalidade dele é para isso e é isso que tem que acontecer com ele, né? Nós olhamos alguns indicadores dentro do sistema, e isso está num processo de melhoria contínua dentro da nossa companhia, obviamente. A gente olha para isso com bastante atenção. Já contratamos consultorias, os próprios clientes acabam nos auxiliando para entender melhor. Mas isso é algo vivo, né, Otávio? Porque a gente está sempre aprendendo com o processo, né? E a própria tecnologia dos equipamentos mudam. Exato. Tem equipamento, por exemplo, que já vem com uma tecnologia embarcada que ele avisa, por exemplo, o momento da manutenção, o próprio equipamento, né? Exato. Então, e nós vamos nos adequando para que, obviamente, possamos oferecer para o locador uma coisa o mais inovador possível, para que ele não tenha que ter bom senso. Eu costumo dizer, o feeling é coisa de cachorro, né? Feeling. Quem tem filho é cachorro que sente cheiro e tal. O empreendedor pequenininho, quando ele começa, né, o locador, ele tem, sei lá, 20, 40, 50 patrimônios no estoque dele e ele vê o equipamento chegar, ele mesmo faz ali a asepsia ou a manutenção para poder devolver, né? E ele sabe o equipamento que já não está mais bacana. Ele põe na tomada, fala, olha, putz, pelo barulho, o carvão tem que trocar, esse aqui não está bacana, né? Tá fazendo barulho, essa impressora está imprimindo com risco. Só que o que acontece com o crescimento, a profissionalização da sua locadora, o feeling não funciona mais. Você está olhando o seu equipamento e não funciona, né? Porque você tem lá 2.000, 3.000 equipamentos. Então é super importante que o sistema traga exatamente o lucro ou o prejuízo que esse equipamento está dando ao longo do tempo, porque aí você vai em cima daquele equipamento que começa a dar problema. Tira o sentimento, ou seja, né? Você tem uma margem que você respeita. Então, assim, cara, o equipamento está dando uma rentabilidade aceita, né? É aceitável essa rentabilidade, aí ele está dentro da curva. Quando ele sai dessa regra e se torna uma exceção, você já olha para ele e fala, opa, acendeu a luzinha vermelha. E aí sim, você, empreendedor, pede para o gestor da área, fala, olha, vai lá naquele equipamento, tira ele do contrato, põe um backup, põe outro no lugar, né? Esse olhar crítico, ele é super importante, é por onde sai o dinheiro. Uma coisa que pouco se fala, Otávio, e a gente sabe que é um custo relevante para o empreendedor, para o locador, é o deslocamento do técnico, é frete.
Exato. Cara, tá cada vez mais caro o combustível, né? Pagar um frete para retirar, levar um equipamento, ou até mesmo um técnico ir fazer um orçamento. Tem profissionais que custam caro. A hora de um técnico, né? Se você for fazer o custo hora, tem gente que não considera isso. Mas no nosso sistema a gente pode botar a hora do técnico e Exato. dentro da ordem de serviço você computa as horas, né? São coisas que vão dentro da nossa rentabilidade do equipamento porque ele está lá dentro como um custo que não é um custo direto, mas ele impacta na rentabilidade do equipamento, né? Então, com esses insights aqui, eu acho que a gente passou por 3 temas importantes, né? Do patrimônio. Teríamos muito mais coisas aí, né, Otávio? Mas, Sim. cara, eu queria até que você desse uma dica final. Tanto pessoas que usam o nosso sistema quanto não usam. Uma dica final sobre exatamente esse módulo ali que a gente tem no sistema de equipamentos. Quais são os diferenciais que você acha que nós temos no nosso sistema, né? E quais os benefícios aí que as pessoas poderiam ter usando esse módulo, né? Sim. Pô, sou suspeito para dizer, né? Então, tanto os 3 temas que a gente falou aqui, no nosso sistema ele funciona muito bem. Na verdade, foi pensado e desenhado com o locador, né? A rastreabilidade do equipamento, teve coisa da nossa cabeça, claro, com muito estudo no mercado e muita coisa colaborativa dos empresários do segmento, né? A rentabilidade mesmo do equipamento é uma delas, com esses insights que a gente acabou de falar. Ver a posição, o pátio do equipamentos, né? Ver em poucos cliques ali onde que está cada equipamento, se você vai ter disponível, se não vai ter, para você ter um tempo de sublocar, porque às vezes você não quer perder uma alocação só porque não tem. Então você consegue até ter um feeling ali se vai sublocar ou não para atender aquela demanda, né? Aquele evento, aquele contrato. E, cara, no final do ano é ter tranquilidade de tirar o relatório, ter o inventário da empresa tranquilo do parque de ativos, saber onde que cada um tá, confiar no sistema ali, tudo bem gerenciável, né? Com poucos cliques, você pode personalizar ali alguns relatórios. A gente tá para soltar uma nova... Olha, vou dar spoiler, hein? A gente tá para soltar uma versão aqui de relatórios que o próprio usuário pode consolidar ali como ele gosta de ver aquele relatório e a partir disso mostrar algumas visualizações gráficas, né? Mas independente disso, a gente tem muita coisa pronta já no sistema, com os dashboards, com os relatórios. Tem cliente que gosta de mudar o nome de relatório, né? A gente vai abrir isso para eles no futuro. Então a gente tem um módulo bem completo falando de equipamentos, né? E para clientes que não só alugam equipamento, que também vendem, a gente tem tudo isso integrado no sistema. Com poucos cliques ele fala que vai deixar de ser um ativo ali para alocar e tá virando um produto exatamente ali para venda, com número de série, vai ter a rentabilidade daquela venda também, né? E todos os módulos integrados ali, que em algum momento vai consultar esse parque de ativos aí para facilitar o dia a dia de quem estiver fazendo alguma consulta no sistema. Top demais. Detalhe importante que o Otávio soltou agora, que muita gente que a gente conversa que não tem um sistema especializado em locação, acaba usando um sistema de OS separado, o sistema de estoque é outro, né, para faturar e baixar estoque de peça. O nosso, ele está totalmente integrado, então você faz uma ordem de serviço, por exemplo, corretiva, e ele já puxa do estoque peça, acessórios, e ele já pode mandar uma nota de cobrança, né, com a nota de serviço, nota de produto para o cliente, ou você assume essa manutenção e isso se torna um custo do contrato. O sistema olha muito bem locação, serviço e venda, né? Então fica o convite também para quem quiser conhecer um pouco mais das nossas soluções, da nossa companhia. Vai ser um grande prazer, né, falar com vocês. Otávio, obrigado de novo. Você é uma peça fundamental no nosso negócio, você é muito especial para mim, né, como ser humano, como pessoa. Obrigado pela sua jornada junto com a gente. Espero que você evolua, cresça, podendo fazer parte das 100 famílias, né, que nós estamos chegando lá, né? Esse é o nosso Sim. foco, a gente está em 80 pessoas hoje praticamente e está muito próximo das 100 famílias. Tenho certeza que as 100 famílias para nós é uma meta aí ainda bem pequena, é só o começo dessa grande trajetória e o seu crescimento
faz muito parte desse crescimento do conjunto, tá? Obrigado pelo papo, obrigado por tudo que você faz por nós, pelos nossos clientes. Tenho certeza que tem um monte de cliente que está sendo representado por mim, que você é um cara super proativo, não deixa parar nada nos clientes, então parabéns, estamos junto. Você é o irmão que a vida me deu, tá bom? Obrigado, Rafael. Obrigado, Eloca, pela oportunidade. Rafael é meu mentor de anos, né? Cara, não sei nem como expressar minha gratidão por você, pela empresa, por acreditar no trabalho que a gente vem executando, né? Nos colaboradores, de tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído aí um pouquinho com a experiência que eu tenho, que também é pouca, né? Perto de muita gente que está nos assistindo. Obrigado de coração. Tamo junto. Locadores e locadoras, sigam o Eloca nas redes sociais, curtam os nossos vídeos. Espero que a gente possa estar contribuindo para a evolução desse segmento tão rico, tão próspero, tão perene, e que a gente confia demais que é parte da solução para o meio ambiente, para abundância, né? E fartura. É isso que nós acreditamos e é isso que nós vamos seguir trabalhando aqui. Até a próxima. Um abraço. Valeu, Otávio. Tchau, tchau. Abraço, Rafa. Tchau, tchau.